Olá! Você aprenderá neste vídeo a teoria resumida, as fórmulas e a resolução de questões sobre séries uniformes. No final, ainda mostrarei dicas para ajudar na memorização das fórmulas que serão apresentadas. Você encontra link para o material utilizado na aula na descrição do vídeo. Vamos começar entendendo o que são séries de pagamentos. Uma definição possível é que isso corresponde a toda e qualquer sequência de entradas e saídas de caixa com algum objetivo. Antes de passar quais são os objetivos, eu queria lembrar vocês, principalmente quem está acompanhando os demais vídeos, que o que a gente aprendeu até agora relacionava às vezes uma dívida que era paga em apenas uma vez, ou alguma aplicação que era feita uma única vez e resgatada ao final. A partir do momento em que esse fluxo começa a ocorrer pelo menos em duas ou mais vezes, ou seja, aquela dívida é paga em duas ou mais vezes, ou mais de uma aplicação é utilizada para resgatar um valor futuro, já podemos dizer que estamos diante de séries de pagamentos. Agora, como podemos utilizar série de pagamentos, por exemplo, para amortizar uma dívida? O ideal é mostrar num sistema de fluxo de caixa. Então, funcionaria assim. Uma dívida significa que a pessoa teve uma entrada de dinheiro, uma entrada de caixa, aqui, por exemplo, numa data zero. Mas quando ela for pagar, ela não vai pagar em uma única vez. Ela vai pagar isso aos poucos. E aqui eu fiz questão de colocar com tamanhos diferentes e até um pouquinho de espaço diferente, para deixar claro que há várias formas de fazer esse pagamento em mais de uma vez. Mas basicamente o sistema seria esse. Uma entrada aqui normalmente na data zero, para os casos mais simples, e depois pagamentos sucessivos que ao final vão quitar a dívida. Mas também é possível utilizar a série de pagamentos para capitalizar um montante. Imagina uma pessoa que faz várias aplicações, e aí pode ser, por exemplo, com valores diferentes, não teria problema, mas ao final de certo prazo, ela vai resgatar tudo de uma vez só. Essa é a lógica das séries de pagamentos. Acontece que é muito comum a gente trabalhar com o chamado modelo básico, que é o que normalmente se chama de séries uniformes. Exatamente o foco desse vídeo. Então, como eu disse a vocês, imagine que a pessoa está usando aquele fluxo para pagar uma dívida, só para exemplificar, mas funciona também para as aplicações. Só que agora nós temos condições. A primeira delas é que é feita uma dívida normal, por exemplo, aqui na data zero. Mas os pagamentos são, primeiro, temporários. Isso aqui parece meio óbvio. A ideia do temporário é que você vai pagar uma quantidade já pré-definida de vezes. Não se espantem, em séries de pagamentos de maneira geral, existem as séries chamadas perpétuas, que não nos interessam aqui, mas só para saber que existem. Então, se já existe um número de parcelas pré-definidas, ela é temporária. Também é condição para esse chamado modelo básico que ela seja periódica. O que é isso? Que o intervalo entre um pagamento e outro se mantenha constante. Então, se ele faz um pagamento na data 1, o próximo será na data 2, depois na data 3 e assim por diante. Ou se ele começa a pagar na data 2, o próximo é na data 4, depois data 6. Ou seja, esse intervalo de tempo se mantém constante, então ela é considerada periódica. É mais uma das condições para esse chamado modelo básico, que aqui, de grosso modo, está sendo chamado séries uniformes. Bom, aí sim, a palavra uniforme propriamente dita significa que os pagamentos são de mesmo valor. A gente tenta desenhar setinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Então, se um pagamento é 100, o próximo também será 100 e o outro também será 100 e assim por diante. E, finalmente, para ser considerado o modelo básico, ela tem que ser imediata. A ideia de imediata eu vou explicar melhor ali na sequência, mas só para vocês terem uma noção. Se você começa a fazer pagamentos na data 0 ou na data 1, ela é chamada imediata. Se você começasse a fazer a partir da data 2, mas o intervalo fosse de 1 em 1, ali se diz que houve a chamada carência ou diferimento, que não é o objetivo aqui dessa aula,
Futuramente a gente fala sobre isso. Mas o imediato quer dizer que não há essa carência. Ou começa na data zero, ou começa ao início do primeiro do período considerado, e aí independe da unidade. Então, o grande objetivo dessa aula é trabalhar o que foi chamado de séries uniformes, que é mais do que isso. Na verdade, ele é um modelo básico. Ela vai ser ao mesmo tempo temporária, periódica, uniforme e imediata. Só que aí, antes da gente começar a prática, nós vamos ter que entender o que são séries postecipadas. Então, lembram que já estamos dentro do modelo básico, né? Prestações iguais, intervalo fixo, ela tem uma quantidade pré-definida, mas agora vamos falar sobre esse negócio de imediato. Na verdade, quando as séries são postecipadas, esses pagamentos começam a contar ao final do período. Então, se você faz uma compra e vai pagar em prestações mensais, só quando vencer o primeiro mês é que você paga a primeira. A partir de agora, esses pagamentos vão passar a chamar de prestações. Podem se acostumar, é assim mesmo que a gente usa, inclusive na fórmula eu vou chamar dessa maneira. Então pense assim, foi feita uma dívida aqui na data zero e a prestação, por exemplo, é mensal. Então você começa a pagar na data 1 quando vencer o primeiro mês. A partir daí você paga na data 2, na 3, na 4, até na última, suponha que o N fosse 10. Então você pagaria na data 9 e depois terminaria na data 10. E aqui nós vamos definir, então, o conceito que vocês já conhecem de valor presente, que seria o valor que foi financiado. Por enquanto, nessa aula, isso sempre estará na data zero. Futuramente, a gente vai trabalhar equivalências, isso pode mudar um pouquinho. Mas, por enquanto, hoje vai ser assim. E aí nós vamos ter esses pagamentos periódicos, uniformes e tudo mais, que são as chamadas prestações. Então, um detalhe muito importante é que na série postecipada, o valor presente sempre vai estar um período antes da primeira prestação. Exatamente pela ideia de que você só vai exigir a primeira ao final do primeiro prazo. Então teremos que aprender fórmula para resolver questões. De cara eu quero que vocês não se assustem, né? A ideia é que vocês se acostumem com essa fórmula. Teremos outras, mas no final eu vou dar dica também para memorizar, mas ela é uma fórmula importante aqui nessa matéria. O que ela diz? Que o valor presente, e aí vamos chamar agora de VP, é a multiplicação do R, que seria o valor de cada prestação, e as prestações são fixas, vezes 1 mais a taxa I elevado a N, e esse N passa a ser o número de prestações. E eu vou um pouco além, o número de prestações e como são pagas. 3 prestações mensais, 8 prestações trimestrais, então sempre passa a associar agora esse valor com a forma com que a prestação é paga, isso é muito importante. E o I é a taxa de juros em fator unitário, para quem não se lembra, é quando a gente tem porcentagem, divide por 100, né, para deixar em fator unitário, e a taxa tem que estar na mesma unidade das prestações. Vou terminar de ler a fórmula, depois eu explico isso melhor. Então eu disse que seria o R, que é a prestação, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, tudo isso dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Bom, mas voltando um pouquinho, o que significa dizer que a taxa de juros é na mesma unidade das prestações? Olha, o que nós estudamos até agora em juros compostos dizia que, de preferência, o prazo esteja na mesma unidade da taxa. O que significa isso? Que se tiverem unidades diferentes, por exemplo, a taxa ao mês e o prazo em ano, a gente evitava mexer na taxa e transformava somente o prazo. Só que agora o N não é mais prazo, o N é a quantidade de prestações e a forma com que são pagas. Isso eu não posso mexer. Se você negocia para pagar prestações mensais, se o N vai dizer isso, eu não posso alterar, senão está mudando toda a forma de pagamento. Então, nessa parte da matéria, caso as unidades não estejam iguais, eu tenho que transformar a taxa. Não tem como fugir. E mais, lembra que nós já estudamos taxas equivalentes, aqui a capitalização é composta, a fórmula não é proporcional. Eu não posso só multiplicar ou dividir, ela é uma fórmula exponencial. Mas, gente, não estou falando isso para preocupar vocês, estou dizendo que existe, mas vocês vão ver nas questões que normalmente a taxa e o N vão estar na mesma unidade. Vamos ver então outra possibilidade da série de pagamentos postecipadas. Também é possível que você tenha a sequência de pagamentos com o objetivo de capitalizar o montante ao final. É o caso típico de aplicações. A lógica aqui é a mesma, modelo básico. O intervalo entre uma aplicação e outra se mantém constante,
todas têm o mesmo valor e ao final a pessoa vai resgatar o chamado montante. Bom, também chamaremos aqui esses depósitos de prestações. E aí a observação é que se a série é postecipada, o montante, que é o dia do resgate, vai bater exatamente com a data da última prestação ou do último pagamento da aplicação. E aí vamos ter uma segunda fórmula. De novo, eu quero deixar claro que no final eu vou dar dicas para você memorizar. Mas por enquanto, o que eu peço? Que você deixe isso anotado aí do lado e aprenda a resolver questões olhando na fórmula. Futuramente você decora. O que diz a fórmula? Que o valor do montante, vamos passar a chamar ele de VF, até porque a banca Sesgra Rio colocou esses termos lá no edital, até é bom a gente se acostumar, mas ele é o próprio montante, a gente chamava de M antes, mas nessa parte da matéria vamos chamar de valor futuro, ou simplesmente VF. Algumas referências trabalham também como FV, que é o mesmo só que o termo em inglês. Então tudo é sinônimo, mas aqui eu vou chamar de VF. O que seria esse valor final? Que é o valor que a pessoa resgata, né, na data do último depósito. É o valor das prestações, que aqui eu vou continuar chamando de prestação, mesmo sendo depósitos, vezes 1 mais a taxa elevada a n menos 1 dividido por i. Lembrando mais uma vez que o R é o valor de cada um desses depósitos, que o n é a quantidade de prestações ou de depósitos e como são pagos, mensalmente, trimestralmente, anualmente, e o i é a taxa de juros, que tem de estar em fator unitário e na mesma unidade das prestações. Sei que é muita informação, mas vamos colocar isso em prática, tenho certeza que vai ficar mais claro para você. Devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de R$20 mil em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no sistema Price, de modo que a primeira fosse paga em janeiro de 2021 e a última em dezembro de 2022. Considere que o banco cobre R$ 660 de taxas, que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo por escolha do cliente, e que a taxa de juros cobrada, devido ao risco da operação, seja de 3% ao mês. Desconsiderando-se o IOF na operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na data do vencimento, o valor da segunda prestação em sua respectiva data de vencimento será de aproximadamente. Temos aqui um enunciado até um pouco grande, mas o que eu quero que vocês entendam na primeira leitura? Que ele fala que são prestações iguais e postecipadas. Na verdade, ele dá essa dica várias vezes. Porque ele fala que pegou o empréstimo em dezembro de 2020, pagou a primeira só em janeiro de 2021. Então, isso também é um indício de que ela é postecipada. Então, mesmo se não tivesse dito, a gente entenderia. E ainda reforçou que é o chamado sistema Price. Teremos aula para falar especificamente sobre o sistema Price, mas já posso adiantar uma coisa. É um sistema que trabalha com prestações iguais e, via de regra, sendo postecipadas. Então, são maneiras diferentes dele dizer que são séries de pagamentos uniformes de maneira postecipada. Bom, vou ler uma segunda vez, já tentando identificar mais claramente o que cada coisa representa. Então, ele fala que o microempreendedor tomou um empréstimo de R$20 mil. A princípio, eu poderia supor esse valor como sendo um valor presente, que a partir de agora eu chamo de VP. É o valor que ele iria financiar, né? 20 mil. Só que ainda tem um detalhe aqui que eu vou chamar a atenção de vocês. Aqui um pouco mais à frente ele fala que o banco ainda cobra 660 a título de taxas, mas que por escolha do cliente isso vai ser financiado juntamente com o valor do empréstimo. Gente, isso é um detalhe muito importante, né? Por isso que a leitura cuidadosa faz diferença. Então, ele, na verdade, ele vai pegar os 20 mil, mas ele também vai financiar junto os 660. Então, na hora de calcular juros, vai calcular juros sobre tudo. Se ele é a minha referência, ele faz parte desse valor presente. Então, na verdade, ele vai pegar ali, vai financiar 20.660. Aqui eu já não estou colocando o símbolo de reais cifrão, porque não precisa, tá? Se puser também não faz muita diferença. O que mais que nós temos? Ele fala que serão pagos em 24 prestações mensais. Agora já vimos que o N passou a ser a quantidade de prestações e a forma com que são pagas. Então são 24 prestações, vou abreviar aqui, mensais. Eu gosto de escrever para não ter risco depois, caso precise mexer na taxa, de esquecer. Mas também já vou dizer aqui que são postecipadas.
gosto de detalhar um pouco mais, porque depois que eu deixo isso aqui pronto, eu já nem preciso me preocupar muito com o enunciado. Só no final eu dou uma lidinha ali para perceber o que ele realmente quer. E além disso, ele ainda fala que é cobrada uma taxa, devido ao risco, de 3% ao mês. Pede para desconsiderar o IOF, né, Imposto de Operações Financeiras, e pergunta qual o valor da segunda prestação. Também já vou dizer, gente, se são prestações fixas, ele pede a segunda, na verdade não tem diferenciação. A segunda é igual à primeira, que é igual à terceira, então eu quero achar a prestação, que na fórmula aquele R que eu apresentei agora há pouco. Então ele quer exatamente o valor do R, da prestação. Bom, estou dividindo por etapas, como eu faço em toda aula, li pelo menos 2 vezes, especifiquei o que cada valor representa, agora eu vou verificar transformações. Meu N nem tem como mexer, mas eu vou levar em consideração que ele é ao mês, são prestações mensais. A minha taxa que está em porcentagem eu vou dividir por 100, vai virar 0,03 e ela continua ao mês. Felizmente, ela já está na mesma unidade das prestações, não vou precisar transformar a unidade de taxa. Quarto passo é escolher a fórmula. Bom, se é um empréstimo, então eu estou relacionando o valor presente com a prestação e ela é postecipada, a fórmula que nós temos é essa daqui. VP é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. E agora vamos substituir valores. Meu VP é 20.660, que será igual a R, que eu não conheço, vezes 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado a 24, menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais 0,03, elevado a 24, vezes a própria taxa 0,03. Eu sei que esse tanto de número assusta um pouquinho no início, mas tem algumas coisas que vão facilitar, eu vou mostrar aqui na sequência. Bom, primeiro, eu não gosto de trabalhar com a variável do lado direito, então normalmente eu inverto. Se eu inverter tudo, eu vou ter que R vezes. Mas vou aproveitar e já vou somar 1 mais 0,03 no parênteses. Então, 1,03 elevado a 24 menos 1, dividido por 1,03, também vou somar no denominador, elevado a 24 vezes 0,03. Tudo isso será igual a 20.660. Só troquei os termos de lado para ficar melhor. E aí, gente, o que acontece quando você chega nesse ponto? Quando o expoente não é muito grande, normalmente 2, 3, no máximo 4, pode ser que o exercício peça que você realmente calcule. Dá um trabalhinho, mas não é assim nada fora do comum. Agora, não tem como pensar que a banca queira que você calcule um número decimal elevado a 24, multiplicar ele por ele mesmo 24 vezes. Inviabilizaria a questão e praticamente a própria prova. Então, ele, nesses casos, fornece. Foi o que aconteceu aqui. Então, ele já deu que 1,03 elevado a 24 é 2,033. Então, a gente aproveita esse valor e já calcula aqui. Como o espaço está pequeno, eu vou aproveitar o lado esquerdo aqui, tá? Então, esse 1,023 elevado a 1,03 elevado a 24, eu vou já substituir por 2,033. No numerador, ele está menos 1. No denominador, ele está multiplicando 0,03. Lembrando que é uma equação e que isso aqui é igual a 20.660. Bom, no caso do numerador, eu vou subtrair 2,033 menos 1, que dá 1,033. E no caso do denominador, eu vou multiplicar esse 2,033 vezes 0,03. Eu não vou fazer aqui agora, gente, mas confia em mim, eu fiz à mão. Eu queria ver se realmente era viável. Deu para fazer rapidinho, né? Uma continha. Na verdade, a gente multiplica o 2033 por 3, depois só anda as casas decimais. Isso daqui deu 0,06099. Mas isso aqui tudo é igual a 20.660. Continuando aqui do lado, o que eu fiz? Eu não fiz a divisão do 1033 pelo 0,06099. O que eu fiz foi passar o que estava dividindo para o outro lado multiplicando. Então, vou ter que R é igual a 20.660 multiplicando 0,06099.
E aquele 1,033 que estava multiplicando, eu passei dividindo tudo do outro lado. Parecia que não ia fazer diferença, mas na verdade fez. Porque eu optei por dividir o 2660 por 1,033. De certa forma eu enxerguei que parecia que tinha uma relação do 63 com 33. E deu certo, na verdade isso aqui deu uma divisão super exata, deu 20.000. Então é esse valor que eu vou multiplicar agora por 0,06099. Pus embaixo por questão de espaço, tá? E a multiplicação agora ficou mais simples, né? Na verdade é uma das casas, multiplico por 2, cheguei no resultado. Deu 1.219,80. Repito, esse é o valor de todas as prestações. Especificamente ele pediu a segunda, acho que quis enganar aí, ou dificultar, para causar dúvida, mas na verdade não tem que ter dúvida. Se ele fala que as prestações são mensais, né, então nós consideramos aqui que essa prestação também é a segunda. E como ele fala que é o valor aproximado, o nosso gabarito está na letra B, R$ 1.220. Vamos a mais uma questão. Uma empresa comprou um caminhão que será pago do seguinte modo. Uma entrada de R$ 100.000 realizada no ato da compra em dezembro de 2022 e mais o financiamento do valor restante em 120 prestações mensais iguais de R$ 2.000 no sistema Price, começando em janeiro de 2023 e terminando em dezembro de 2032. Considere que a taxa de juros cobrada é de 1% ao mês sobre o saldo devedor do mês anterior, que ao final do financiamento não haverá valores residuais. Nessas condições, o preço do caminhão em reais na data da compra está na seguinte faixa de preços. Então lemos uma primeira vez, vimos que a pessoa vai pagar uma entrada, ela não vai influenciar muito aqui no nosso cálculo, só vou considerar o final, mas principalmente que ele paga em 120 prestações mensais e iguais. Estamos diante de séries uniformes. Além disso, a compra foi em dezembro de 2022 e ele fala que vai começar a pagar em janeiro de 2023, séries postecipadas. Se eu li a primeira vez e entendi isso, já está ótimo. Agora vamos fazer mais coisas. Vou ler novamente e vou identificar o que cada valor representa. Essa entrada, por enquanto, não vou considerar. O que importa é o financiamento. Então ele vai financiar o restante em 120 prestações mensais. Que restante é esse? Não sei, mas é a base de cálculo para as prestações. Então ele é o meu VP, valor presente, só que eu não conheço. Mas ele fala que vai ser em 120 prestações mensais, esse é o N. Lembra que nós já tínhamos concluído que elas são postecipadas. Eu gosto de escrever, tá? Não me perder. E ele fala ainda que essas prestações são iguais a 2.000, então já tem o R, R$ 2.000. Além disso, considera uma taxa de 1% ao mês sobre o saldo do mês anterior. Essa ideia de saldo sobre o mês anterior é só para dizer que é juro composto, tá? A gente já sabia que isso aqui era capitalização composta, que é o que normalmente acontece quando se trabalha com prestações. Então nós temos uma taxa que foi dada, que é exatamente 1% ao mês. Então esse é o segundo passo da resolução. O terceiro passo é verificar transformações. Né? A nossa taxa está em porcentagem, eu vou dividir por 100, vai dar 0,01, muito cuidado, tem gente que coloca 0,1, está errado, só se fosse 10%. Então isso dá 0,01, continua ao mês, mas não preciso mexer na unidade, porque as prestações também são mensais. Então nossos dados estão aí, vou jogar na fórmula que relaciona para a série postecipada a prestação com o valor presente. Então, é o próximo passo. O valor presente é igual a prestação vezes 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por 1 mais i elevado a n vezes i. Lembra da dica que eu dei, né? Você pode, num primeiro momento, anotar essas fórmulas, fazer exercícios, treinar e acostumar, e mais próximo da prova você decora. E aí, repito, também vou dar umas dicas ao final para ajudar nisso. Fato é, eu não tenho VP, mas tenho um R que é 2.000, vezes 1 mais a taxa, já em fator unitário, que é 0,01, elevado a 120 menos 1. E no denominador, eu vou ter de novo 1 mais 0,01,
elevado a 120, só que agora multiplicado pela taxa, que é o próprio 001. O primeiro passo é somar o que está dentro de parênteses, né? 1 mais 001 dá 101. Elevado a 120 menos 1 no numerador. E no denominador, 101 elevado a 120 vezes 0,01. Gente, aqui como a potência é alta, ele forneceu 101 elevado a 120, aproximadamente 3,3. Então, nós vamos usar esse valor aqui dentro. Né? Então, no lugar do 101 elevado a 120, eu vou pôr 3,3, só que ele menos 1. No denominador, também ele, só que multiplicado por 0,01. E aqui a gente vai adiantando as continhas, né? O que eu tenho aqui no numerador? 3,3 menos 1, que vira 2,3. E no denominador, 3,3 vezes 001 dá 0,033. Bom, aqui, a parte chata foi exatamente o fato de a gente ter que fazer essa conta. Apesar de que eu não precisaria fazer ela com muita precisão, porque depois nas alternativas ele coloca faixas de preço. Mas eu vou colocar o valor que realmente deu. Né? Então, esse VP deu 139.393,93, aí eu parei. Ia ter mais coisa, provavelmente eu ia arredondar para 94, não faz diferença. Só tome cuidado que não é a resposta final. Porque ele não pergunta quanto foi financiado, ele quer o valor total do caminhão. O que eu faço agora? O total é o que ele deu de entrada, 100 mil, mais o que ele financiou, que deu 139.393,93. Ou seja, o valor total que ele acabou pagando pelo caminhão foi, na verdade, R$ 239.393,93. E o que nós temos agora é achar que faixa isso se encontra. Está na letra D, na faixa entre 200.001 e 250 mil reais. Um casal acaba de ter um filho e resolve iniciar uma poupança programada para a criança. Para isso, pretende realizar 120 depósitos de R$ 1.500, um em cada mês, durante 10 anos, começando em janeiro de 2023 e terminando em dezembro de 2032. Assim, essa poupança funciona como se o casal estivesse pagando pelo sistema Price um bem em 120 prestações mensais iguais. Considere que o investimento renda uma taxa de juros 1% ao mês sobre o saldo acumulado do mês anterior, ou seja, o dinheiro cresce no regime de juros compostos. Se o casal agir conforme o planejado, o valor total em reais que ele terá em dezembro de 2032, imediatamente após efetuar o último depósito, será de aproximadamente. Bom, a leitura aqui me mostra que o casal vai fazer aplicações. Ele fala que utiliza o sistema Price, que vai começar em janeiro de 2023, mas a informação mais importante está aqui no final. Ele quer saber o valor total que ele terá em dezembro de 2032, imediatamente após efetuar o último depósito. Vou chamar a atenção para a teoria que eu desenvolvi, que característica de série postecipada. O valor do montante coincide com a data do último depósito. Eu acho isso muito importante porque é a principal dica de que isso aqui é uma série postecipada. E antes que alguém questione, mas só estudamos essa. Calma, daqui a pouco vamos estudar as antecipadas e ali no concurso você poderia ficar em dúvida. Então preste atenção nesses detalhes, tá? Se ele realmente quer o valor total imediatamente após depositar, parece até estranho, né? Deposita para retirar, mas aqui nem diz que vai retirar, só vai olhar o saldo. Ela é postecipada, porque é característica, está na teoria que nós desenvolvemos agora há pouco. Resumindo tudo isso, nós vamos agora relacionar essas aplicações que funcionam como prestações com o valor final a ser resgatado. Tá? Então nós vamos relacionar com o valor futuro. Mas antes disso, vamos escrever o que cada valor representa, né, na sequência normal que eu tenho ensinado a você. Olha só, ele fala que o casal pretende realizar 120 depósitos, um em cada mês. Então já me deu o N. 120 é que eu chamo de prestações mesmo. A cada mês, então, são prestações mensais.
E ele fala que começa em janeiro de 2023 e termina em dezembro de 32. Não é tão relevante porque ele já deu a quantidade de depósitos. É como se fosse o sistema price, então são prestações fixas, né? Ele já tinha reforçado isso. Ela acaba reforçando isso aqui de novo, mas nós já tínhamos anotado. Considere que renda uma taxa de 1% ao mês, é o nosso I, sobre o saldo acumulado anterior. Só está dizendo que são juros compostos. Então ele quer aqui saber quanto que ele vai ter se ele depositar esse valor de 1.500 a cada mês. Então me deu R também. E o que ele quer saber é exatamente esse valor final. Nós passamos a chamar de VF dentro da teoria. O próximo passo é determinar as transformações se necessárias. A verdade é que essa taxa está em porcentagem. Eu vou dividir 1 por 100, vai dar 0,01. E eu só estou conferindo que está o mês e as prestações são mensais. Então não vou precisar transformar unidade de taxa. O que eu fiz foi só passar para fator unitário, sem alterar, era ao mês, continua ao mês. Próximo passo é escolher a fórmula. Então o que eu quero chamar a atenção é que agora eu não vou usar a fórmula do valor presente, vou usar a fórmula do valor futuro para as postecipadas, que é o R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I. Esse VF eu não conheço, eu quero determinar, mas sei que o R vale 1.500. A taxa é 0,01, vai estar elevado ao N, que é 120, pela fórmula numerador menos 1, dividido pela própria taxa 0,01. Bom, somando 1 mais 0,01 vira 1,01, é elevado a 120 menos 1 e dividido por 0,01. Como a potência é mais alta, ele forneceu o valor de 1,01 elevado a 120. Falou para substituir por 3,3. É isso que a gente vai fazer. Então, vou ter 1.500 vezes 3,3 menos 1 dividido por 0,01. Esse 3,3 menos 1 vira 2,3, que vai ser dividido por 0,01. Bom, eu fiz esse cálculo todo e o resultado deu R$345 mil. Aqui não há mais detalhe algum que poderia nos confundir. Essa já é a resposta e por isso o gabarito está na letra D. Vamos falar agora sobre outra possibilidade das séries uniformes, que são as séries antecipadas. Mais uma vez reforçando, aqui a gente está chamando de séries uniformes o chamado modelo básico. É quantidade finita de prestações, né? Já está predeterminado o seu final, prestações de valor fixo, intervalos iguais entre as prestações e não há carência. Nesse caso aqui, menos ainda. Por quê? As séries antecipadas ocorrem quando as prestações são exigíveis no início de cada período. Então, logo no início da série, na data, por exemplo, da dívida, você já paga a primeira prestação. É o típico caso onde a pessoa dá a primeira prestação como entrada, e aí ela já é contada dentro da quantidade dessas prestações. Para reforçar isso no diagrama, significa que tem uma dívida no valor 0, mas a pessoa já paga a primeira prestação no valor 0. E a partir daí vai pagando. Então ela termina no prazo N-1. Opa, o que significa isso? Significa que se forem 10 prestações, ele termina de pagar na data 9, porque ele já pagou a primeira na data 0 e vão dar exatamente as 10 que estavam combinadas. E aí já traz uma característica da série antecipada. Nela, o valor presente está exatamente na data da primeira prestação. Então, temos a fórmula que vai relacionar o valor presente, ou valor da dívida, com a prestação. Essa fórmula é parecida com a outra, mas ela acrescenta ao final esse 1 mais I, que na verdade é uma das dicas que eu vou fazer no final, que você decora 1 e as demais vão sair naturalmente. Então, nem vou fazer a leitura completa, porque ela usa os mesmos termos, tem os mesmos significados. A única diferença é que se a série for antecipada, a gente vai acrescentar essa multiplicação por 1 mais a taxa. Bom, mas pode ser também que a gente use a série antecipada para capitalizar um montante, fazer aplicações para resgatar ao final. A diferença é que agora a gente começa já no início da série
e termina um período antes. Mesma história, se forem 10 depósitos, começa na data 0 e termina na data 9. Mas o montante só será determinado um período depois. Embora as séries tenham sido trazidas sempre um período para trás, porque elas são antecipadas, o montante continua sendo naquela data final, ou seja, na data N. Então a característica que eu posso destacar aqui nesse momento é que se a série for antecipada, o montante sempre vai estar um período após a última prestação. Então são 10 prestações, começa na 0, termina na data 9, mas o montante determinado pela fórmula está na data 10. E a fórmula é exatamente essa. Chama a atenção que ela também é a mesma fórmula que relaciona valor futuro com prestação da série postecipada, mas ela acrescenta aqui na frente 1 mais i. Todo o resto é igual, então nem vou fazer a leitura. O fato é que, se for postecipada ou antecipada, você só vai alterar um detalhezinho na fórmula e, claro, vai chegar a resultados diferentes. Por isso é importante saber diferenciar. Vamos a uma questão de concurso sobre isso. Um produto é vendido à vista por R$ 1.655 ou em 3 parcelas mensais iguais, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. Se a taxa de juros compostos aplicada mensalmente na compra a prazo for de 10%, quanto deverá custar em reais cada parcela? Bom, aqui o que nós vamos perceber é que também vai ser usada uma sequência de pagamentos para quitar uma dívida, relacionando aqui com o valor presente, mas que a primeira parcela é paga no ato da compra. Isso aqui me diz que são séries antecipadas, tá? Esses detalhes não podem ser deixados de lado, são muito importantes. E aí ele vai me dar as demais informações e no final ele quer saber quanto será cada parcela. Ele quer o valor das prestações. Vou ler uma segunda vez já dizendo cada valor representa. O valor é vendido à vista por R$ 1.655 e todo ele vai ser financiado. Então ele é meu valor presente. E fala que vai ser financiado em 3 parcelas mensais iguais. É o meu N. Vou chamar de 3 prestações mensais. Mas quando ele diz que a primeira é paga no ato da compra, ele está dizendo que essas prestações são antecipadas. Vou deixar isso destacado aqui para ninguém esquecer. Além disso, ele fala que a taxa de juros compostos aplicadas mensalmente é 10%. Eu fui buscar isso mensalmente porque ficou parecendo que não tinha unidade a taxa, mas tem. Ela só não está ali 10% AM, como às vezes aparece. Mas ela é mensal, então 10% ao mês. E ele quer o valor das prestações, que nós estamos chamando de R. O próximo passo é verificar transformações. Essa taxa, que é 10% ao mês, vou dividir 10 por 100, vai dar 0,10 ou simplesmente 0,1, continua ao mês. Como as prestações são mensais, não preciso transformar a taxa. O próximo passo é determinar a fórmula. Como eu quero relacionar o VP e o R na série antecipada, a fórmula que eu tenho é essa daqui. VP igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N vezes I multiplicado por 1 mais I. Aqui eu quero chamar a atenção, talvez alguns de vocês já estudaram essa matéria antes e não tinha esse 1 mais I. Aqui no denominador, ao invés de N, estava N menos 1. Gente, é a mesma coisa. Só que eu quis colocar assim para facilitar a memorização, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Mas seria a mesma coisa. Fazer por aqui vai funcionar, então esse é o método que eu escolhi. Esse VP é 1.655, será igual ao R, que eu não conheço, vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao N3 menos 1, dividido por 1 mais 0,1, elevado a 3 vezes 0,1. Só que tudo isso ainda multiplicado por 1 mais 0,1. Gente, eu sei que essa fórmula assusta um pouquinho aqui no início, tá? Mas não tem como fugir, vamos precisar trabalhar com ela aqui de qualquer maneira. Assim, 1.655 é igual a R vezes. Então, vou somar 1 mais 0,1, vai dar 1,1 elevado ao cubo menos 1, dividido por 1,1 elevado ao cubo vezes 0,1,
E aqui na frente lembrar que ainda tem esse termo 1 mais 0,1 que dá, na verdade, 1,1. Gente, eu já falei, eu tenho o costume de inverter os dois lados, porque eu acho que fica mais fácil. Inverter tudo ao mesmo tempo. Então, R vezes 1,1 ao cubo menos 1, dividido por 1,1 ao cubo vezes 0,1, tudo isso vezes 1,1, será igual a 1.655. Bom, aqui, de qualquer forma que você fizer, vai dar certo, só que tem uma coisa que vai facilitar um pouco. Se você perceber que eu tenho 1,1 multiplicando e esse 1,1 ao cubo dividindo, que são bases iguais, eu consigo cortar esse 1,1 e aqui onde eu tinha 1,1 ao cubo, fica 1,1 ao quadrado. Na verdade, cheguei a comentar quando eu mostrei a fórmula que às vezes ela já vem aqui como n menos 1. É exatamente por isso. E olha, gente, vai facilitar bem os cálculos se você souber. Se não, vai fazer o cálculo normal. O fato é que agora ficou 1,1 ao quadrado vezes 0,1 e desapareceu aquele 1,1 que estava ali do lado. Se você achou isso difícil, pode fazer o cálculo normal. Vai ficar um pouco mais demorado. E não dava para fugir. Aqui o exercício não forneceu quanto que é 1,1 ao cubo, então a gente tinha que fazer realmente. Esse valor vai dar 1.331. Tem algumas pessoas que decoram. Como 1,1 é muito comum, que é a taxa de 10%, tem gente que decora que 1,1 ao quadrado é 1,21 e que 1,1 ao cubo é 1,331. Se você decorar, já facilitaria para esse exercício. Só fazer uma correção, esse R não é igual, esse R é vezes esse valor que eu estou calculando. Então é ele menos 1 dividido. Esse 1,1 ao quadrado dá 1,21, que está multiplicando 0,1. E tudo isso igual a 1.655. Então, por enquanto, eu tenho que R vezes 1.331 menos 1 dá 0,331, dividido por 1,21 vezes 0,1, que dá 0,121, é igual a 1.655. Continuando aqui do lado, eu vou fazer meio que uma multiplicação cruzada. Eu vou manter o R, vou manter o 1.655, mas vou passar o 0,331 dividindo, porque estava multiplicando, e o 0,121 estava dividindo, eu passo multiplicando para o outro lado, ou seja, eu inverto. E aí, gente, eu sei que talvez é difícil enxergar, mas se eu dividir primeiro 1.655 pelo 0,331, ele dá 5.000 exato. Também facilitaria. E aí eu só multiplicaria ele depois pelo 0,121, que vai no final resultar em R$ 605. A parte do cálculo tem a questão do pouco de treino, cada um faz do seu jeito, mas a gente tinha realmente que fazer. E aí nós temos o gabarito, ele está na letra B. Para fechar o vídeo, eu tinha prometido a vocês e agora eu vou cumprir. Como ajudar na memorização das fórmulas? Bom, o detalhe é que a primeira você tem que decorar, mas com o treino ela vai se tornando mais comum. Então eu vou ter aqui que VP é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Suponha que tudo bem, com um pouquinho de treino você decora essa fórmula. As demais vão sair naturalmente pelas dicas que eu vou passar aqui para vocês. Olha só, essa aqui é para amortizar uma dívida na série postecipada, ou seja, quando eu tenho a série postecipada e estou relacionando o valor presente com a prestação. Mas se fosse uma aplicação dentro da postecipada, eu simplesmente ia retirar esse 1 mais I elevado a N. Então, se eu pegar todo o resto dela, que então eu já decorei, o numerador não muda, mas o denominador vira apenas I. E essa é exatamente a fórmula que nós temos para capitalizar o montante na série postecipada. Bom, mas e nas séries antecipadas? Você pega essas duas que você já tem e só acrescenta 1 mais I na frente. Ou seja, na amortização, R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I, só que multiplicado por 1 mais I. E já é a forma, vocês podem conferir aí depois do material. E para capitalizar o montante, só toma cuidado, você vai usar como base a própria capitalização da postecipada, que eu também já dei a dica. Então você vai repetir. Só vou fazer uma correção, que aqui eu pus V, mas na verdade não é V mais, né? É valor futuro. Então é VF, não é VP.
E aqui também é VF. Então seria R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I, só que na frente você multiplica novamente pelo 1 mais I. Com isso fica mais fácil, ao invés de decorar 4 fórmulas, você decora uma e só lembra de um macetezinho aí, que não é tão difícil, para saber as demais. Gente, é assim que eu sei todas elas, tá? Eu decorei exatamente dessa maneira, por isso que eu estou ensinando para vocês. Decorei a primeira e eu só sei o que muda de uma para outra, então fica bem mais fácil. Fechamos assim mais um vídeo. Aqui você aprendeu uma teoria resumida, aprendeu a usar as fórmulas e a resolver questões, especialmente da banca Sesgran Rio, sobre séries uniformes. Além, claro, dessas dicas finais que eu passei aqui a você. Teremos mais vídeos sobre matemática financeira. Conto com vocês e bons estudos.